Meus irmãos, vamos abrir Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7. Eu vou beber um pouco de água porque os irmãos me dêem licença, porque com ar-condicionado resseca um pouco a garganta, né? Nós vamos discorrer hoje sobre esse texto do capítulo, aliás, do versículo 24 até o 30. Deixa eu colocar meu celular aqui para ele não tocar, que já aconteceu de eu estar pregando o celular, ficar comigo no púlpito e alguém ligar. Capítulo 7, versículo 24 até 30. Esse é um texto que chama bastante atenção à primeira leitura. E eu quero que os irmãos estejam bem atentos e mantenham suas Bíblias abertas e projetado o texto na tela, né, para as pessoas poderem acompanhar. Diz assim o texto: Então, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse, no entanto, e não pôde ocultar-se, ou seja, essa pessoa era Jesus. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a havia deixado. Nós vamos hoje, meus irmãos, discorrer sobre um texto onde eu coloquei o seguinte título: A vitória de uma mãe intercessora. A vitória de uma mãe que intercede. Jesus, ele passou grande parte dos dois capítulos anteriores tentando encontrar um lugar tranquilo para ele e para os discípulos poderem descansar. Ele tentou ir para a costa leste do Mar da Galileia, mas foi expulso pelas pessoas que estavam com medo do seu poder. A gente vai ver isso no capítulo 5 de Marcos, do versículo de 1 a 20, quando ele encontra um endemoniado gadareno. As pessoas diziam: sai daqui que ninguém quer você aqui. Você já criou problema demais para a gente. Tivemos prejuízo econômico, porque 5.000 porcos se lançaram no mar. Ele então pega os discípulos e vai para o outro lado, para o lado norte do Mar da Galileia, mas quando chega lá, é recebido por 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Praticamente, antes de desembarcar do barco que ele estava. Jesus, se nós estivéssemos usando a linguagem de hoje, Jesus era um popstar. Estava já reconhecido, ele não podia ir em lugar nenhum que aglomeravam as pessoas ao redor dele. Provavelmente ele seria, né, André, um youtuber, ou alguém que estaria com página, por exemplo, no Instagram, e as pessoas estavam acompanhando aos milhares, vendo o que Jesus fazia. Só que ele agora, Jesus vai para outra região, mais perto do mar Mediterrâneo, chamada Tiro e Sidom. E Jesus vai até lá, que é uma distância mais ou menos a 30 quilômetros da cidade onde ele sempre passava, né? Onde Pedro morava, que era a cidade de Cafarnaum. E Tiro e Sidom, meus irmãos, são duas cidades muito importantes, além de portuárias, elas eram conhecidas por serem potências econômicas da época.
Mas só que tem um detalhe. O povo dessa região não era muito amado, não eram benquistos pelos judeus. Ao ponto que o historiador Flávio Joséfo diz o seguinte, diz que os judeus chamavam ele de nossos inimigos mais amargos. Ser inimigo de alguém ou ter inimigo já não é coisa boa. E ter um inimigo que é considerado amargo, ou seja, o grau de inimizade era muito mais profundo. Havia uma repulsa muito maior em relação a qualquer outro povo do que com relação ao povo de Tiro e de Sidom. Mas a gente vai tentar buscar entender por que os judeus, além de grafarem, como Flávio Joséfo disse, que eles eram nossos inimigos mais amargos, porque, por exemplo, os judeus chamavam os tirianos, ou seja, aqueles que moravam em Tiro, de cães. E Jesus usa esse termo aqui. A mulher era sírio-fenícia, e a gente vai ver no versículo 26, dizendo assim, esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe. E Jesus disse, deixemos primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E se você for olhar o texto grego, não é cachorrinho, é cachorro mesmo. O tradutor tentou dar uma amenizada, vamos dizer assim, porque o termo era tão forte que ele tentou suavizar. Mas quando a gente entrar no texto, a gente vai entender por que Jesus falou isso e o que Jesus, e que significava isso. Então a gente não deve ficar assustado com esse termo. Então é razoável nós entendermos por que os judeus chamavam essas pessoas de cães. Quem era Tiro e Sidom? O que eles representavam no Antigo Testamento? Quando se olhava para Tiro e Sidom, se observavam povos pagãos, politeístas, adoradores de demônios, pessoas que faziam sacrifícios humanos, pessoas que comiam cadáveres, aqueles que faziam rituais. Isso não é surpreendente para a gente hoje, porque ainda existem pessoas hoje que vão a cemitérios, desenterram cadáveres e fazem cerimônias e comem cadáver. Mas os judeus chamavam essas pessoas, ou qualquer outro que não fosse judeu, de cão. Chamava de cão, ou seja, era uma maneira muito depreciativa? Era. Era um termo de desprezo? Era. Mas a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, entender a realidade dessa mulher. Agora, entender a situação de Jesus. A gente vai observar Jesus nos mostrando 3 fatos importantes. Jesus, primeiro, estava num território gentil. Ele já tinha ido uma vez, quando ele curou o endemoniado de Gadara. Ele agora volta pela segunda vez. Ou seja, a partir desse ponto, desse texto, do capítulo 7, Marcos vai dar uma guinada no ministério de Jesus, ou seja, guinada nos relatos do ministério de Jesus, ou seja, guinada nas ações que Jesus tomava. E Jesus agora segue seu ministério para outras regiões que não mais a Galileia, onde ele passou praticamente 95% do ministério dele. A cidade de Tiro, meus irmãos, era uma cidade sinônimo de paganismo. E agora a gente vai entender uma parte dessa repulsa dos judeus em relação aos povos da cidade de Tiro. De onde era e quem foi dessa região? Foi dessa região uma mulher que se tornou-se rainha em Israel. E o nome dela era Jezabel. E todo mundo já ouviu falar em Jezabel aqui. Quem não ouviu falar, eu vou recapitular só. Jezabel era esposa de Acabe. Ela foi quem introduziu, né, a idolatria dentro de Israel. Praticamente ela reinava e o Acabe só obedecia. Ela é daquela que disse a um profeta, em 24 horas você vai estar morto. Quem foi esse profeta? O maior profeta da história de Israel, que foi Elias.
Elias contendeu com 400 profetas de Baal, a quem ela adorava, idolatrava, e o próprio nome dela representava isso, eu vou dizer daqui a pouco. E Elias combate os 400, vence os 400, e ela disse, em 24 horas você está morto. Elias disse, todos os profetas do Senhor foram mortos por essa mulher, eu também vou ser morto, o que é que eu vou fazer? Vou fugir. E ele foge, com medo dessa mulher. Ou seja, ela era a personificação da maldade. E o que significava o nome dela? A esposa de Acabe tinha por nome Jezabel, isso significava, Baal seja exaltado. Baal é o meu marido. E para os irmãos terem uma ideia, hoje nós utilizamos um nome para denominar um demônio chamado de Beuzebu, não é? Mas de onde vem essa palavra Beuzebu? Vem da junção de Baal com Zebub. Então, Baal-Zebub tornou-se para nós Beuzebu. E ela jurou que mataria Elias, e é dessa região em que Jesus está lá, em que Joséfo disse que eram os inimigos mais amargosos. Jesus está lá, nessa cidade, nessa região. Jesus está quebrando também um conceito judaico de impureza. No texto anterior, um pouco antes, do versículo 1 até o 23, a gente vê Jesus pregando e ensinando aos discípulos que não existe pessoas impuras. Até então, a pureza estava em Israel. Qualquer coisa que não fosse de Israel era considerada impura. Agora Jesus revela que não há pessoas impuras. E ele começa a mostrar que o evangelho é para todos. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não só Israel. E Jesus quer mostrar para a gente que a base para ser aceito por Deus não é mais uma questão de um antecedente étnico, nem uma questão de relação familiar, nem de quem você é descendente, nem de que região você é. Mas sim do relacionamento que você virá a ter com o próprio Jesus. Essa é a base para que o indivíduo seja aceito por Deus como alguém que está purificado. É quando ele entrega a vida dele a Cristo. E Jesus começa a lidar com quem? Com uma mulher que está aflita. Uma mãe que está aos pés de Jesus. E o texto diz o quê? Levantando-se, partiu dali Jesus para a terra de Tiro. Isso no versículo 24. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Ou seja, ele não queria falar com ninguém, ele queria descansar. Mas o texto diz o quê? No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então imagina alguém que está cansado, quer dormir, ou quer tomar um banho, comer alguma coisa e descansar, e chega alguém, você tem que me ajudar. Não, você não vai comer agora, você não vai descansar, você tem que me ajudar. E ela prostrada aos pés, ela, embora sendo gentia, embora sendo, vamos pensar assim, descendente de Jezabel, ela teve uma grande fé. Essa mulher demonstrou uma grande fé, e é tanto que o resultado é que ela chega abatida, mas ela sai vitoriosa. A sua vitória se deu porque a fé vem da graça de Deus. A fé não vem da família que se tem. A fé não vem do pai. O pai transmite o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que ensina o caminho que a criança deve andar, para que quando for velho, não se desvie. Mas pode ser que se desvie. Mas mesmo assim a palavra fique lá, na mente gravada, para que ela mesmo chegue um dia e lembre-se assim, rapaz, eu estou sem rumo na vida, eu acho que eu vou voltar para aqueles ensinamentos que meu pai me dava quando eu era criança. E a gente deve conhecer vários testemunhos de pessoas que passaram a parte da vida distante de Jesus, distante de Deus, e na maturidade da vida, ou no começo da maturidade, resolveram voltar.
Então a fé não vem pela igreja que você frequenta, não vem pelo nome da denominação, não vem onde você mora, não vem pela família que você faz parte. A fé vem da graça. Mas, irmãos, vejam só, a gente olhou a situação da mulher, viu a região que Jesus estava, viu agora a situação de Jesus, o que é que ele fez, o que é que ele veio fazer, em que região ele estava. Só que agora, quem faz essa leitura, num primeiro momento, pode se equivocar com algumas conclusões, e eu vou analisar isso agora. Numa primeira leitura, se você ler o versículo 27, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Algumas pessoas, ao lerem essa passagem, podem chegar à seguinte conclusão: Jesus é um fanático, racista, ele é um nacionalista, ele é um xenófobo, usando os conceitos de hoje. Ele era um fanático, racista, porque ele diz, olha, eu não vou atender você porque você não é judia. Ele era um nacionalista xenófobo, porque ele dizia o seguinte, olha, primeiro eu tenho que dar comida para os meus, se você tiver com problema de fome, depois a gente tenta resolver. Se sobrar alguma coisa, a gente dá para você. Por quê? Porque uma mulher vem até ele, necessitando de ajuda, e ele recusa ajudar, porque acha que a sua raça é superior à dela. As pessoas aí fora podem fazer essa leitura e fazem essa leitura. E hoje eu quero mostrar para os irmãos que essa leitura é equivocada. Alguém que pensa assim, está pensando poder desconhecer todo o fato que está em torno aqui envolvido. Nós temos que sair daqui, de onde estamos hoje, e nos lançarmos 2000 anos atrás, e sentarmos diante da cena, e começarmos a analisar cada fato, para tentar entender por que se usou essa linguagem. E o interessante é que Jesus, além de dizer para ela que não é bom que tire o pão dos filhos, ele podia parar aqui o texto. Ele podia dizer assim, porque não é bom tomar o pão dos filhos. Não é? Se ele dissesse isso, a pessoa ia entender. Eu e você entenderíamos, olha, ele não quer dar o pão para a gente. O pão é para os filhos. Mas ele completa e diz, e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus, segundo a ótica de muitos que estão desavisadamente lendo esse texto sem entender, diz, olha, e Jesus ainda insulta essa mulher, ele chama de cachorro. E chamar de cachorro, se a gente olha hoje, já é uma agressão verbal. Mas nós não podemos olhar com o olhar de hoje, nós temos que nos lançar 2000 anos atrás, sentarmos diante da cena e tentar entender o que Jesus queria dizer com isso. Por que ele usou esse termo? Será que ele estava testando essa mulher? Ele estava testando essa mulher para ver até onde ela ia, o que é que ele ia argumentar contra ele. Ela podia dizer, não me chame de cachorro, porque eu não sou cachorro. Ele podia estar testando para ver o que é que ele ia dizer. Mas Jesus faz isso em que momento? Segundo a ótica dessas pessoas que não conseguem ver um pouco mais de profundidade no texto, além do que está lendo. Essa pessoa falou com a outra, ou seja, Jesus fala com a outra, num momento de maior necessidade dessa mulher, no momento em que ela estava com uma necessidade muito grande, estava se sentindo fragilizada, a filha estava doente, a filha estava com um problema de espírito, de possessão demoníaca, mas Jesus foi cruel e insensível. Outro podia dizer o seguinte, Jesus era tão insensível que ele até mesmo não observou o que a mulher falou. Porque a própria mulher, ela deu uma resposta para Jesus, que segundo alguns podia dizer, olha, ele podia ter tentado resolver de outra maneira, mas ele demonstrou que ele era racista mesmo. Quando a mulher diz assim, ela porém lhe respondeu, sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. De forma desavisada, de forma desatenta, sem olhar com cuidado o que está sendo discorrido no texto,
sem levar em consideração o contexto em que está inserido essa passagem aqui, as pessoas poderiam, no primeiro momento, entender dessa forma. Pelo menos é o que nós imaginamos que algumas pessoas entenderiam ao ler essa passagem. Mas eu digo que há um preconceito de quem lê assim. Há um preconceito em relação a Jesus que acontece por conta de uma leitura tendenciosa, com a qual alguém pode fazer para querer impor sua agenda. A sua agenda LGBT, a sua agenda de liberação das drogas, a sua agenda qualquer que seja. Mas nós aqui, meus irmãos, nós vamos nos permitir a tentar entrar mais um pouco no texto. Tentar entender por que Jesus usou essas palavras duras e difíceis, e Jesus faz isso para nos provocar a pensar. Eu tenho comigo que nada aqui está por acaso. Nada que está no texto bíblico é por acaso. Tudo foi meticulosamente calculado por Deus para estar aqui. Para que a gente possa aprender e entender as situações as mais diversas a qual Jesus lidava com as pessoas. Algumas palavras de Jesus, meus irmãos, muitas vezes são difíceis de entender. Mas fica difícil de entender quando a gente está distante do contexto temporal. Em algumas situações, o que Jesus diz parece difícil e desencadeia reações que podem nos fazer chegar rapidamente a uma conclusão precipitada e que vai atropelar realmente aquilo que Jesus quis dizer. E vamos continuar atentando às reações dessa mulher em relação à sua filha, para poder compreender bem por que ela reagiu da forma que reagiu e Jesus falou dessa forma que falou com ela. Primeiro, essa mulher tinha uma consciência do problema que afligia a sua filha. A gente vai ver isso no versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Ela não achava que a filha dela estava com uma dor de cabeça, uma febre. E uma febre naquela época era considerada uma doença. Hoje é um sintoma. A ciência avançou tanto que nós temos o sintoma e tomamos um analgésico. Mas na época não, era considerado uma doença. Jesus curou a sogra de Pedro numa febre. Mas ela tinha consciência que o problema dela é espiritual. Ela compreende qual é a solução da filha dela. E qual era a solução da filha? Jesus. Tendo ouvido a respeito dele, veio e fez o quê? Prostrou-se-lhe aos pés. Então essa mulher tinha consciência de que Jesus tinha a solução para o problema dela. Ela vai a Jesus e quem fala isso é Mateus, e chama Jesus de filho de Davi. Marcos não coloca isso, porque Marcos é o seguinte, ele sempre relata as coisas numa velocidade que você olha assim e diz, rapaz, Jesus não descansa. Ele não come, ele não dorme. Porque você vê, de madrugada ele está fazendo tal coisa, e imediatamente vai fazer tal coisa, e imediatamente fazer outra coisa. Ele usa o termo imediatamente aqui pelo menos umas 27 vezes. Ou seja, Jesus está o tempo todo em atividade. E ele é muito pragmático, vamos dizer assim. Ele gosta de dizer diretamente, Jesus ia fazer isso e isso. Por quê? Ele não está falando para judeus, ele está falando para os romanos. Então ele só parava para explicar quando via que o assunto era ligado a uma tradição judaica, ele explicava, olha, Jesus teve que fazer isso e isso e isso porque era da nossa tradição. Mas o resto era só o ato. Ele fez isso, ele curava. Ele orou e curou. Ele expulsou, ele olhava e expulsava. Ele mandava parar, ele parava. A mulher começa clamando, mas termina adorando. Porque se ela chega gritando, pedindo ajuda, ela faz o quê? Prostra-lhe aos pés. Ela se lança aos pés de Jesus. Isso é um ato de adoração. As pessoas não fazem isso comumente com qualquer pessoa.
Então ela entende que pode clamar em favor da filha. É tanto que ela diz aqui no versículo 26, rogava-lhe para que expelisse de sua filha o demônio. Vejam só, meus irmãos, quando nós temos uma necessidade de, por qualquer que seja, e a gente ora por nós mesmos, nós temos um tipo de atitude. Mas quando nós oramos por outra pessoa, por terceiros, ou seja, é o amor que nos impulsiona a orar por outro. É o sentimento que nos impulsiona a orar por uma outra pessoa. E essa mãe viu a situação terrível que a filha estava passando e viu que Jesus tinha poder para libertá-la. Porque senão ela não se lançava aos pés dele e rogava que expelisse os demônios. Onde há uma mãe com oração por um filho, por uma filha, pode ficar certo que há esperança de cura. Porque mesmo quando nós, meus irmãos, não podemos falar de Deus para nossos filhos, nós podemos falar de nossos filhos para Deus. Isso tanto serve para as mães como para os pais. Quantos aqui, os filhos não estão aqui? Estão em outro lugar. E você está aqui intercedendo por ele. Quantos filhas e filhos não estão aqui? E o pai está e ele está intercedendo pelo filho. Senhor, cuida dele. Protege ele onde ele estiver. Senhor, eu não sei onde ele está. Livra ele do mal. Então o clamor dessa mãe foi por misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha filha. Eu não tenho mais a quem recorrer. E essa mulher tinha um senso de urgência, porque ela entrou, e outros textos dizem que as pessoas não queriam deixar ela conversar com Jesus, mas ela insistiu. E a própria palavra de Deus diz, olha, se você quer conversar com o Pai, você entra no teu quarto, sozinho. Não diga nada a ninguém que você vai para lá orar. Nem diga o que você vai fazer. Em segredo você fale. E em segredo eu escuto. E depois que eu ouvir, você deixe que eu vou agir. Mas vejam só, quando a gente entra no versículo 27 e 28, a gente vai entrar numa parábola. O texto não diz que isso é uma parábola, mas tem todas as características de parábola. Jesus usa termos e que, na verdade, tem um ensinamento por trás e a gente vai entender agora. Então, a gente já viu a mulher, ela era de Tiro, ela tinha nos seus antecedentes a rainha Jezabel, aquela que introduziu idolatria em Israel, aquela que matou todos os profetas de Deus e só sobrou Elias, o maior profeta da história. E as pessoas tinham eles como os piores inimigos, os judeus tinham eles como os piores inimigos. Mas Jesus, nessa parábola, nessa pequena parábola, nós vamos aprender alguma coisa. Primeiro, Jesus começa dizendo, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros. O interessante é que a mulher não se ofende. Você não vê Marcos dizer, ela ofendeu-se e disse, que é isso, Jesus? Me chamando de cachorro? Ela não se ofendeu. Ela, na verdade, admitiu que era um cachorro. De forma figurada. Porque ela disse, ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor. Realmente, o senhor não pode pegar o pão e lançar aos cachorrinhos. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Jesus aparentemente parece ser frio e duro ao falar com essa mulher. Mas agora nós vamos começar a desvendar a parábola. Quais são as crianças aqui? Quem são essas crianças? Que pão é esse? Que mesa é essa? E que cachorros são esses? Primeiro, as crianças são as ovelhas de Israel. As ovelhas perdidas de Israel. Jesus, alguns versículos antes, diz aos apóstolos, quando ele faz cura e o pessoal já é final da tarde, aí os apóstolos de Jesus, já está escurecendo, manda todo mundo embora, a gente não tem como dar comer para esse povo, é muita gente,
despede eles. Jesus disse, não, senhor. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, e nós temos que dar comida para esse povo, eu não vou fazer isso. Senhor, aí teve um que apareceu e disse, olha, a gente precisamos de 200 denários para dar de comer esse povo e comprar pão para esse pessoal, nós não temos dinheiro. Jesus disse, não tem problema, procure se alguém tem pão aí, e o que é que vocês têm? E trouxeram de um menino 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica, faz esse milagre da multiplicação, esse milagre extraordinário, e alimenta todo mundo. Então Jesus olhava para Israel como o quê? Ovelhas perdidas. Então essas crianças, a gente poderia dizer, mas Jesus disse a ela, deixe primeiro me fartar o quê? As ovelhas perdidas de Israel. Porque não é bom tomar o alimento que eu trouxe para dar para eles primeiro, e dar a você agora. Deixa primeiro eu dar para eles. Aí vejam só, Jesus chega e usa a palavra pão. Mas me diga uma coisa, desde quando pão é alimento para cão? Para cachorro? Pão não é alimento de cachorro. Pão não era alimento para cachorro. Jesus usou pão no sentido figurado. E Jesus usou esse termo várias vezes para dizer quem ele era. Jesus disse que ele era o pão da vida. Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu dos céus. Ele disse, eu sou esse pão que dá a vida para sempre. Jesus era o pão espiritual. Ele até na ceia diz assim para a gente, olha, quando vocês fizerem sua ceia, peguem o pão e digam, esse é meu corpo que é dado por vós. Então, por que Jesus usa o termo pão? Para dizer para ela, olha, a palavra de Deus, o evangelho, os ensinamentos do reino de Deus, eu não trouxe para vocês agora, eu vou trazer depois. Não é chegado o meu momento. Da mesma forma, quando ele falou para Maria, Maria disse, olha, junta aí as talhas de água e levem para Jesus para ele fazer a multiplicação. Ele disse o que para Maria? Maria, não é a minha hora agora. A senhora está querendo antecipar o processo. E está tudo calculado meticulosamente. Então Jesus diz, olha, eu sou o pão da vida. E o pão agora eu não vou dar para você. Eu vou dar para as ovelhas perdidas de Israel. Mas Jesus continua e diz assim, não é bom que dê pão aos quê? Aos filhos, ou seja, às ovelhas perdidas de Israel, e lançá-la aos cachorros. E por que usou o termo cachorro? Em toda a Bíblia, meus irmãos, nós vamos ver povos e nações sendo representados por animais. Nós temos, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel está recheado de textos comparando povos e nações a animais. Daniel diz que a Babilônia é um leão com asas. Daniel diz que um urso representava os medos persas. Os macedônicos, os gregos, eram chamados de leopardos. Em outros textos, a gente vai ver, por exemplo, a tribo de Benjamim sendo chamada de os lobos. A tribo de Dan chamada de serpente. O povo do Egito Antigo, de onde eles saíram do cativeiro, era chamado de vacas. Ou seja, eles usavam um animal para taxar um grupo de pessoas que tinham algumas características que lembravam aquele animal. Nós temos também o uso dessas práticas. Um pouco diferente, mas fazemos isso. Eu vou contar só um exemplo e peço licença que é a meu respeito. Quando eu fui para São Paulo, fui terminar um curso, depois fui trabalhar, e o paulista sempre diz assim, chama a gente de baiano, ou paraíba. E eu no começo sem entender, eu não sou baiano, eu sou pernambucano. Não, você é baiano. Ah, então você é paraíba. Não, não sou paraíba. Paraíba é quem vem da Paraíba. Eu sou de Pernambuco, que é do lado. Até eu entender que para ele, todos que são do Nordeste são baianos ou paraíba. Aí eu brincava com eles. Realmente agora eu entendi porque você me chama de baiano. Tudo bem. Outra expressão que eles usavam. Uns com conotação, independente da forma que falava, a conotação era pejorativa. Por exemplo, chamar a pessoa de comedor de farinha. Os irmãos já devem ter ouvido esse termo. Ele é um comedor de farinha. Eu adoro comer farinha, gente. Quem é que não gosta de comer um feijão, arroz, bife ao molho,
aquela farinha, e você pega o molho do bife e bota em cima da farinha. E quando o rapaz disse a mim, ele é um comedor de farinha, eu disse, olha, você não sabe o que é comer um prato de feijão com arroz, com carne, com salada e um molho do bife na farinha. No dia que você comer, você vai dizer, rapaz, eu também sou um comedor de farinha. Então a gente usa essas expressões, não é? Usa essas expressões. Dependendo do contexto, ele pode ser pejorativo ou não. Mas voltando aqui para o texto, então usar termos de animais para determinar um povo, uma nação, fazia parte da cultura deles. Então, quando Jesus chamou essa de cachorro, ela entendeu. Como alguém que chamasse um babilônico de leão, ele entenderia. Como se alguém chegasse para um grego e chamasse de leopardo, ele entenderia. Como se alguém da tribo de Dan dissesse, lá vem uma serpente. Ele sabia que a tribo dele estava relacionada à serpente. Se alguém chegasse à tribo de Benjamim e dissesse, lá vem um lobo da tribo de Benjamim, ele não se ofenderia. Mas por que, quando fala o termo cachorro, a gente tem um certo ar pejorativo? Porque na cultura nossa, o cachorro, ele tem uma ideia de coisa suja, impura, não é? Que come no chão, que come resto de comida. Então, quando a gente lê com as lentes de hoje, nós nos chocamos. Mas quando nós nos transportamos para a época e tentamos entender o porquê Jesus usou isso, a gente vai ver que não há choque nenhum. É tanto que a mulher aceita em ser chamada de cachorro. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. A gente podia esperar que essa mulher ficasse ofendida, mas ela olhou a resposta de Jesus e não achou nada demais. É tanto que ela diz o quê? Até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E ao ouvir essa mulher dizer isso, foi que Jesus respondeu, por causa desta tua palavra para dizer, o demônio já saiu da tua filha. Ou seja, essa resposta da mulher deu uma demonstração de fé. O que é que Jesus entendeu? Ela acredita que eu sou o Senhor e Salvador, não só de Israel, mas dela também. Ela compreendeu a minha missão. E olha que tem tantas ovelhas perdidas de Israel que não entenderam ainda, mas ela já entendeu. E o interessante é que Jesus é muito mais bem recebido nos ambientes gentios do que em Israel. Em Israel tentaram matá-lo, uma vez, duas vezes, na terceira vez conseguiram. Perseguiram Jesus, expulsaram da cidade, de Nazaré, que era a cidade dele, a turma não queria vê-lo lá. Mas o que a mulher quis dizer com isso, meus irmãos? Que tipo de cachorro come das migalhas que caem da mesa do seu dono? Os cães que residem na casa. Se você tem sua casa, e alguém aqui deve ter cachorrinho em casa, porque hoje, né, os petzinhos, né? Eu nunca fui fã de cachorro dentro de casa. Mas quando a gente tem filho, e tem filha, e tem uma mãe que faz tudo pelos filhos, um belo dia eu estou em casa e chega um cachorro, um petzinho. E eu olhei para a cara dele assim, eu digo, não acredito, mais um inquilino dentro de casa. E o inquilino, eu acho que notou que eu não estava gostando muito da presença dele ali, o que é que ele fazia? E o que é que ele faz ainda, né? Só que hoje a gente já está amigo, né? Toda vez que eu sento na mesa para comer, ele vem, fica pulando com a patinha, encostando na minha coxa e batendo assim, como ele me dá um pouquinho aí. E minha filha, e eu até brinco com ela, minha filha, pelo amor de Deus, cachorro com gastrite. Ela diz, não dê papai porque ele tem gastrite. Eu digo, minha filha, você só falta me dizer que esse coitado, quando estiver estressado, ele está com gastrite nervosa. E aí eu dou uma bolachinha, dou um pãozinho, dou um pedacinho de carne, e ele fica ali, todo contente. Né? E eu pensando aqui, mas rapaz, interessante, né? A mulher olha para Jesus e aceita ser tratada como cachorrinho. Ela entendia
o que significava cachorrinho. O cachorrinho não é aquele animal que está ali. Ela entendia que ela não fazia parte do povo de Israel. Mas ela disse, Senhor, mas eu creio que Tu és o Senhor, o Salvador ungido de Deus. Tu és o filho de Davi. Tu és o pão do céu. É tanto que ele disse, falou pão, ela entendeu. Embora pão não fosse comida de cachorro. Existiam outros tipos de cachorros na época. Existiam os cachorros selvagens, que viviam pelo ambiente, pelas áreas selvagens do deserto. E existiam os cachorros na rua. E existiam os cachorros chamados necrófagos. Cachorros que comiam cadáveres. E eu fiquei pensando, será que o motivo deles também não chamarem algum de cães, não é porque na prática pagã havia esse ritual de comer cadáver? Podia ser. Mas ela entendeu que não, eu não sou um necrófago, eu não estou no cemitério, eu não estou na rua, eu não estou em área selvagem, eu estou dentro de casa. Então, Jesus, eu faço parte da família. Eu faço parte da família. Eu como com todo dentro de casa, eu durmo dentro de casa. Né? E os pets de hoje, né? Já tem cama para eles, né, André? Tem camas, tem cobertorzinho, tem hotel, né? E lá em casa eu vejo meu cachorrinho dormindo com cobertor. E eu olhando para ele, eu digo, rapaz, tu tem um cobertor melhor do que o meu. Dorme coberto, dorme de roupinha. Né? Dorme de roupa, já vestiu até ele de Papai Noel. Então você vê essa relação do ser humano com o animal, é muito próxima. E a mulher entendeu aqui, disse, olha, eu faço parte da família. Ou seja, ela não era um cachorrinho que era de outra casa, ela não era da rua, ela não era daquelas que viviam nos cemitérios. Então ela entendeu, Jesus, se tu veio para os filhos perdidos de Israel, se tu é o pão da vida, eu também sou um filho perdido, que eu preciso de ti. E foi isso que ela disse. Por isso que Jesus olhou para ela e disse, por causa da tua palavra, você pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando para casa, ela encontra a menina sobre a cama e o demônio a deixara. E Jesus tinha algumas técnicas interessantes para curar. Ele tocava, ele olhava, ele falava, de perto ou de longe. Ele não perguntou nem o nome, qual o demônio que está lá? Não perguntou. Como é que ele é? Não perguntou. Você pode ir que ele já saiu. Ou seja, essa mulher era adotada na família. Começava a fazer parte da família daqueles que participam e que entendem como Jesus sendo Salvador e Senhor. O que essa mulher efetivamente estava dizendo, meu irmão? Eu pertenço à sua casa, Jesus. Eu acredito, Jesus, na tua mensagem. Eu acredito na tua cura. Eu creio em você como meu mestre e meu Salvador. Era isso que a mulher estava dizendo. Foi isso que ela disse. Ou seja, ela disse, Jesus, eu faço parte da família. E eu creio que o Senhor pode me curar. Quais conclusões, meus irmãos, que nós vamos chegar com esse texto? Primeiro, que cachorro não é algo tão abominável assim. Dá para entender porque se tratava dessa forma. Dá para conversar com alguém agora que chega e diz que Jesus era racista e você vai e explica para ele que não é bem assim, você não entendeu o texto. Se você tivesse entendido, você não diria isso. Isso é uma linguagem que muitas vezes as pessoas usam e as pessoas sabem se comunicar e elas não se sentem ofendidas. Senão, a mulher teria dito, eu estou ofendida porque o Senhor está me dizendo isso. E nós não podemos ler o texto sagrado com o nosso olhar de hoje. Nós temos que ir para o contexto da época e tentar entender como se transcorreu os fatos. Jesus elogia o que? A fé daquela mulher. É a primeira coisa que a gente aprende. Jesus elogia a fé, meus irmãos. A minha e a sua. Sabe quando? Quando a nossa fé honra a Deus. Quando nossa fé, a minha e a sua fé, honra a Deus, Deus honra a nossa fé. Quando a nossa fé está depositada aos pés do Senhor, e Ele vê o nosso coração aberto, rasgado,
com sinceridade, que foi o que aconteceu com essa senhora aqui. Além de ser sinceridade, humildade. Ele começa a agir. A fé não é saber que Deus pode, meu irmão. A fé é saber que Deus quer. Não é saber que Deus pode. Que Deus pode, Ele pode qualquer coisa. Eu não preciso de fé para pensar isso. Não preciso de fé. Até os que não têm fé, que ainda dispensam a crença em Deus, diz, não, realmente, Deus pode tudo. Ele pode até não dispensar fé nenhuma. Mas a fé faz com que eu possa saber que Deus quer fazer e quando Ele quer, Ele faz. Quando Ele quer abrir a porta, Ele abre. E depois que Ele abre, ninguém fecha. Também se Ele fechar a porta, meu irmão, não adianta você pedir para abrir, porque depois que Ele fechar, Ele não abre mais. Porque Ele sempre vai querer mostrar para você um lugar melhor. Muitas vezes a nossa escolha hoje é uma escolha equivocada e as portas se fecham para que Deus faça a gente voltar. Para a gente recuar muitas vezes e ver que tem um outro caminho que no começo parecia ser muito difícil, mas era o caminho correto. Você tem que passar por um processo de treinamento. Eu sempre digo, olha, Deus age com o homem treinando ele sempre. Sempre treinando. Aprimorar. Como é que se aprimora a fé? Treinando a fé. Você ora, Deus não responde. Aí continua orando. E ele diz o que na palavra? Você tem que pedir. Chegar ao ponto que você pedir e não receber, você bata para receber. A fé, meus irmãos, é o elo que nos liga à onipotência divina. É por meio da fé que ele diz, olha, o monte vai ser transportado daqui para lá por meio de quem? Por meio da palavra? Não, é por meio da fé. Não só basta a palavra, meu irmão, dizer, sai esse monte para aquele lugar. É preciso ter fé. Se não for a fé, não há essa mudança. A fé, meus irmãos, é a morte da dúvida. Quem tem fé não fica duvidando. Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer? Será que vai ser agora? Se ele tiver fé, a dúvida morre. Com a fé, meus irmãos, o desencorajamento fica surdo. Você começa a ter coragem para agir por meio da fé. Eu tenho fé que Deus há de me recuperar o quê? A volta daquele filho que não está mais em casa, muitas vezes envolvido com drogas. A fé vai fazer com que aquela filha volte. Eu tenho um caso de um pastor americano que ele, pastor de uma grande igreja, um grande pregador, e um belo dia a filha dele chega em casa, e ele chega do culto, olha, ele chegou depois do culto, depois de pregar, levar a palavra de Cristo, ele disse, papai, não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de você, não quero saber de mamãe, eu vou viver a vida, eu quero gozar a vida. E ela segue um rumo, se envolvendo com prostituição, com drogas. E esse pastor chega na igreja e imagina a cobrança nele mesmo. É que eu sempre digo, quem mais cobra o pastor somos nós mesmos. Muitas vezes eu converso com o pastor Juvenal, quem mais cobra a gente somos nós mesmos. Nós queremos a melhor pregação, nós queremos levar o melhor sermão, nós queremos levar o melhor ensino, nós queremos fazer o melhor que a gente pode para Deus. A gente se dedica para isso. E aí o pai vê a filha sair de casa. E ele disse que chegou na igreja, ele disse que os irmãos estavam em reunião numa vigília. Disse, pastor, nós estávamos pensando aqui, o senhor muitas vezes orou aqui por nossos filhos, para que eles voltassem. E temos vários testemunhos de jovens que voltaram. E nós agora, pastor, vamos orar para que sua filha volte. Essa vigília hoje não é pelos filhos dos outros, é por sua filha. E eles oraram. E ele disse que 48 horas depois, chegou a filha em casa. Batendo na porta, chorando, perguntando o que tinha acontecido tal dia, 2 dias antes.
na tal hora, porque ela disse que houve um mover de Deus na vida dela, e ela disse que como escamas caíram dos olhos, ela viu o que estava fazendo. E ele disse que, minha filha, nós estávamos numa vigília de oração e contou que a igreja levantou um clamor por você. Então, meus irmãos, a fé, ela está surda para o desencorajamento, a fé está cega para as impossibilidades, e a fé sempre vai ver o sucesso de Deus. E é o que eu sempre digo, Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perde. Deus nunca erra. Deus nunca se engana. Deus nunca chega atrasado. E quando Ele, no nosso olhar, chega atrasado, o milagre é maior. Foi o que aconteceu com Lázaro. Senhor, Lázaro está doente. E Jesus está certo, eu vou chegar lá. Jesus demorou tanto para chegar, na nossa ótica, que Lázaro morreu. Antes seria o quê, meus irmãos? Um milagre de cura. Mas agora, com Jesus chegando atrasado na ótica do homem, foi o quê? Uma ressurreição. Ou seja, Jesus nunca chega atrasado. E se ele chegar atrasado na nossa ótica, pode saber que o milagre vai ser muito maior. A segunda coisa que nós vamos ver é que aquela mãe recebeu a vitória de sua filha pela fé. Diz aqui o texto. Então ele disse, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Ela mandou algum emissário lá para saber, olha, vê lá se saiu, porque se não saiu, eu vou conversar com ele de novo aqui. Não, ela pegou e foi embora. Voltando ela para casa, achou a menina na cama, pois o demônio a deixara. Ou seja, a fé, meu irmão, é crer no que não vemos. E por isso somos recompensados. E por isso essa fé vai fazer nos ver aquilo que nós esperávamos ver. Ela volta para casa e encontra sua filha liberta. E o que foi que fez isso? Foi a fé dessa mãe. E não a fé da filha. Em nenhum momento a filha mandou o recado, mamãe, peça a Jesus. Ela foi que chegou e disse, Senhor, minha filha está doente. O texto não diz, a gente nem sabe se a filha pediu para a mãe ir, mas pelo que o texto diz, não, porque senão ela dizia, Jesus, eu vim aqui porque minha filha pediu para vir aqui. E a última coisa, meus irmãos, que nós temos que guardar nos nossos corações essa noite, é que os pais que oram pelos seus filhos, podem esperar a intervenção de Deus. Amém? Esse é o grande ensinamento que nós vamos tirar aqui. Pais que oram por seus filhos, podem esperar a intervenção de Deus. Amém? Vamos orar, para a gente poder encerrar a mensagem. E eu ainda vejo se dá tempo de tocar uma música. Né? Dá ainda? É porque eu estou baseado no meu horário da minha igreja, porque na minha igreja o culto termina mais cedo, entendeu? Por isso que eu não tenho muito parâmetro quanto é mais ou menos o horário de terminar. Mas tudo bem. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui e que ouviram a Tua palavra. Ó Deus, se houver alguém que quer entregar sua vida a Cristo agora, entregar sua vida a Jesus, que ele levante a mão, que dê um sinal, que mostre, que compreende que é por meio da fé que nossas vidas são transformadas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que vivia na vida do crime não vai viver mais na vida do crime, aquele que estava envolvido nas drogas não estará mais envolvido nas drogas, porque Jesus traz libertação completa. Mas se não tiver ninguém, Senhor, fala ao coração daqueles que estão aqui, Senhor, para que a fé deles aumente. E aqueles que, por exemplo, podem ter filhos que estão hoje, num momento desse, longe do Senhor, que esse pai e essa mãe continuem intercedendo por seu filho. Porque pai que intercede pelo seu filho
vai ver a mão poderosa de Deus agindo na vida deles. Oh Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por todos que estão aqui. Que essa palavra seja guardada e grudada no coração e nas mentes de cada um que está aqui, Senhor. E daqueles que estão ouvindo também pela internet. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou ser rápido. Vamos ver agora, né, André, se está tudo funcionando, né? Tá ou não tá? Tá. Olha, com essa sabedoria que eu tenho aqui e depois da recomendação. Acho que apagou o meu microfone. E depois das recomendações que o pastor Juvenal me deu, disse, procure André que ele resolve tudo. Então vamos lá, vamos ver. Vamos ver se vai sair som. Fazer um teste, meu irmão. Veja aí. Eu só queria que você tirasse um pouquinho mais do grave, porque já tem grave na gravação. Enquanto eu estou montando, você baixa um pouquinho mais do grave. Baixar aqui o meu volume. Não, eu não mexo nada aqui, eu só... dá o play, entendi agora. Deixa eu ver agora. Só um pouco, né? Vou botar aqui no começo. Dessa vez eu trouxe algumas coisas, né, que me ajudam, né? Da outra vez foi um problema, não foi? Meus irmãos, essa música é conhecida. E essa música fala de alguém que deixa 99 ovelhas guardadinhas e vai atrás de uma. E essa uma éramos eu e você. Então, outra vez eu trouxe meu sax, aí o Juvenal falando para mim, disse, não, eu vou levar a flauta, que é mais fácil de transportar, né? Vamos lá.
Amém, meu irmão. Deixa eu só cortar aqui o som para não continuar tocando. Pronto. Meu irmão está com a palavra. Tivemos a mensagem do Senhor e ainda encerrou com a música que faz a memória afetiva ir lá embaixo, né? Fui buscar, era a música preferida de minha avó, Sem Ovelhas. É isso. Então, Pastor Marcos, fica aqui o agradecimento da Primeira Igreja Batista de Beberibe. Fica também aqui, queremos mandar um abraço a todos que fazem a Igreja Batista lá, Nova Esperança, né? Cabo de Santo Agostinho. Um abraço da família PIB de Beberibe. Então, ficamos muito felizes com a sua vinda. E essa igreja está sempre de portas abertas. Convites vão surgir, vão continuar, né? Vão surgir. Dia 27, né? Já tem o dia 27. Vai ter música dia 27 também? Não sei. Esse é ótimo. Outras datas, né? Amém. Daqui a pouco o pastor estará impetrando a bênção apostólica. Antes eu queria dar só um aviso, que é da jornada de oração, né, que é na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, que será das 14 às 21 horas. Então, contamos com a presença de toda a igreja. Então, pastor Marcos, por favor, impetrar a bênção apostólica, a oração final e a bênção, e aí, após o pós-lúdio, nós estaremos despedidos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações que com gemidos inexprimíveis são proferidas pelo Espírito Santo, esteja com a Igreja Batista de Beberibe, hoje e para todos sempre. Amém.